eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da tua presença neste momento, Deus, e apresentamos, Pai, este momento a ti. Queremos e desejamos que a tua presença seja sobre as nossas vidas, Pai, que a tua presença inunde os corações de cada um que estiver assistindo essa live, meu Pai. Que o teu Espírito Santo possa ministrar o coração de cada um que estiver ouvindo, Pai. Que o Senhor venha ministrar primeiramente em mim, para que através da minha vida, Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa tocar também o coração de quem estiver ouvindo, Pai. Como essa canção nos diz, atrai agora os nossos corações, Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Atrai, Senhor Jesus, os nossos corações a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar em nós, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, vem com tua presença sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, Pai, que está ouvindo agora, sobre o lar deles, Deus, sobre a casa deles, sobre a família deles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, esse é o desejo do meu coração, Senhor. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Eu fui incumbida a trazer a palavra do Senhor Jesus para você nessa noite, nessa sexta-feira, e eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração assim como Ele fez comigo. Enquanto eu lia a palavra do Senhor, enquanto eu pensava no que ia ser falado, no que ia ser ministrado, o Senhor falou grandemente ao meu coração, e o que Ele falou ao meu coração eu quero transmitir a vocês, eu quero passar para vocês. E o desejo do meu coração, como eu já disse, é que vocês sejam ministrados no nome de Jesus. Joaquim tá chorando porque o Hugo pegou ele e saiu lá para fora para não atrapalhar aqui a nossa live. Então, vamos lá? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor Jesus lá em Gênesis.
Gênesis no capítulo 50, bem lá no finalzinho mesmo, no último capítulo do livro, foi onde o Senhor falou meu coração. E conscientemente não, como que se diz a palavra? Meu Deus, foi coincidência, mas eu estava já lendo mesmo o livro de Gênesis, e hoje eu terminei o livro de Gênesis e foi exatamente no capítulo 50, do versículo 19, que o Senhor falou grandemente ao meu coração. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 15. Então, Gênesis, capítulo 50, no versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer o que vedes como agora, que se conserve muita gente em vida. Eu vou repetir essa partezinha aqui para vocês do versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Grava isso. Porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Foi aqui nesses versículos que o Senhor ministrou ao meu coração. E quando eu olho a trajetória de José, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, sabe, eu vejo o quanto que José se dispôs a viver os sonhos de Deus para a vida dele, sabe? O tanto que ele, independente do processo que ele passou, de todos os processos que ele passou, ele permaneceu firme, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que Deus estava com ele e quem maior era quem estava com ele. E por isso ele decidiu então enfrentar todos os processos e permanecer firme. Hoje eu quero tratar um pouquinho com vocês, falar um pouco a respeito de processos. E eu aprendo com a história de José, com a vida de José, né? Tudo que José passou. Nós sabemos tudo que José passou, tudo que ele viveu, a trajetória dele toda. E toda vez que eu leio, sabe, eu posso ler várias vezes. E cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova com José, uma coisa diferente com a história dele. Ele tem muito a me ensinar. E hoje eu refletindo na palavra do Senhor, sabe, Deus ministrou ao meu coração sobre processos. E José nos ensina sobre processos. E o que ele ministrou ao meu coração, eu quero falar um pouquinho ao coração de vocês. E como eu já disse, olhando para a vida de José, eu aprendo algumas lições com José a respeito de processos. Eu aprendo que os processos revelam quem nós somos. Os processos, ele tem o poder de revelar o melhor de nós ou o pior de nós. Ele revela quem nós realmente somos. Sabe, quando eu olho para a vida de José, para quem José era, por todos os processos que José enfrentou, eu só consigo ver um cara ímpar, um cara com propósito mesmo, um cara que não desistiu, que permaneceu, independente de tudo que ele passou, ele permaneceu firme, um cara fiel, porque nós vemos a fidelidade de José. Quando a esposa de Potifar tenta ele,
sabe? Quando a esposa de Potifar, ela tenta seduzir José, José ele permanece fiel ao seu Senhor, porque ele entende que se ele fizesse algo com a mulher de Potifar, ele estaria pecando contra o Senhor dele, e principalmente contra Deus. Então José, quando ele é colocado a um processo, mediante a um processo, Deus revela o caráter de José para nós, quem José realmente era. E José se mostra um homem fiel, fiel àquilo que o Senhor levantou ele para ser, fiel a Deus, fiel ao Senhor dele. Ele permanece sempre fiel. E por que eu falei que às vezes o processo ele revela quem nós somos, tanto o melhor de nós quanto o pior de nós? Porque vamos fazer um comparativo aqui. José, quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos só qualidades boas, né? Em relação ao caráter de José, em relação quando Deus revela quem ele é. Muitas vezes a gente fala, ai Deus, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não sou suficiente. Às vezes Deus nos coloca em algum processo para mostrar a nossa verdadeira capacidade, quem nós realmente somos, quem Ele nos criou para ser. E mudando um pouquinho de história, vamos passar lá para a história de Sansão. Sansão, por exemplo. Sansão passou por processos que revelou quem ele realmente era. Sabe, Deus sonhou coisas grandes para Sansão, porém os processos fez ele trilhar caminhos que não eram para ser trilhados. Sansão cumpriu a sua missão, aquilo que Deus levantou para fazer, cumpriu, mas o processo, as atitudes que ele tomou durante o processo poderiam ter sido diferentes, que poderiam ter destinado a ele a um outro caminho, a cumprir sim o que o Senhor determinou, ao que o Senhor levantou ele para fazer, mas de forma diferente. Sansão, no seu último ato, Sansão ele pede a Deus a sua força novamente, porque ele estava com raiva, porque ele estava sendo envergonhado, porque ele estava sendo motivo de caixota ali para todo mundo, como se fosse um palhaço, um bobo da corte. Então ele se ira, e essa ira do coração dele, ele pede força a Deus para se vingar dos inimigos, para cumprir aquilo que o Senhor fez, mas num ato de vingança, com o coração endurecido. O Senhor atende, porque ele tinha que cumprir aquilo que o Senhor levantou ele para fazer. Porém, a intenção do coração de Saul foi errada, sabe? Não foi um ato de arrependimento por ele ter feito coisas que desagradou ao Senhor, mas um ato de vingança. E nós não encontramos isso no coração de José em momento nenhum. A gente não vê José com esse caráter, um caráter de fizeram mal para mim, agora eu vou retribuir com mal. Não, a gente não encontra isso em momento nenhum na trajetória de José. Então, os nossos processos revelam quem nós realmente somos. Sabe, os nossos processos nos mostram que nós somos incapazes, que nós vamos conseguir sim trilhar os caminhos se nós permanecermos firmes no que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos sim conseguir alcançar aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Eu também aprendo com José uma lição valiosa de que esperar em Deus é caminhar. Meio louco, né? Mas gente, é real. Quando eu leio a história de José, tudo que ele passou, eu penso, Senhor, honra esse homem pelo amor de Deus, sabe? Mas José é paciente, sabe? José esperou com paciência no Senhor. E nós somos muito imediatistas, sabe? A gente quer pra ontem. Às vezes Deus revela sonhos para as nossas vidas, e a gente fica naquela ansiedade, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor sonhou isso pra mim, eu sonhei isso também, eu quero pra ontem, meu Deus, cadê? Eu tô passando por um processo difícil, eu já passei por um processo, tô passando por outro, cadê o sonho? Cadê? Eu preciso chegar aquilo logo. E a gente quer pra ontem, e se não acontece, a gente se frustra, a gente joga a culpa em Deus, porque Deus prometeu e Deus não cumpriu, porque cadê o Senhor que prometeu e não faz se cumprir na minha vida, o Senhor sonhou para mim, mas o sonho não se concretiza nunca, o Senhor tem grandes coisas para mim, mas cadê essas grandes coisas que eu estou esperando e não acontece? A gente quer para ontem, a gente acaba questionando a Deus, se frustrando com Deus, com a gente mesmo. E sabe aquelas criancinhas mimadas, sabe, que a gente fala assim, mãe, eles falam, mãe, compra um brinquedo X pra mim, a gente fala,
quando eu tiver dinheiro eu compro, ou amanhã eu compro, ou mês que vem eu compro. Você pode ter certeza que vai chegar o mês que vem, vai cobrar, e vai ficar aquela cobrança, e cadê meu presente? Cadê o que você me prometeu? Mas você prometeu, essa criança mimada que fica insistindo, sabe? Às vezes a gente se coloca nessa posição de criança mimada diante de Deus, porque às vezes Deus sonhou coisas grandes para nós e a gente quer para ontem. Mas calma, vai chegar, é no tempo dele. A gente precisa entender que esperar em Deus é caminhar rumo àquilo que ele tem para as nossas vidas, sabe? Eu olho para José e eu vejo um cara que esperou no Senhor, que esperou com paciência, entendeu que ele precisava viver os processos em que ele estava sendo colocado para ele poder caminhar em direção àquilo que o Senhor tinha para ele, sabe? Eu entendo que José foi um cara paciente, um cara que esperou. E o ato de esperar levou ele no caminho que o Senhor tinha para ele, que o Senhor sonhou para ele, até ele conquistar aqui onde nós lemos aqui, sabe? Então eu aprendo também com José que esperar em Deus é caminhar. Não sejamos crianças mimadas que não sabem esperar a hora certa, o tempo de Deus, porque todas as coisas vão nos levar em direção àquilo que o Senhor tem para nós se nós estivermos nos caminhos, se nós estivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, tudo vai cooperar para o nosso bem. Então que a gente entenda que esperar no Senhor é caminhar em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu também aprendo com José que nós não precisamos estar 100% preparados para tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para nós. Por que eu falo isso? Pensa comigo, se Deus quisesse falar assim, vou mudar o sonho de José. José sonha, então, que ele com 17 anos de idade, Deus fala para ele em sonho, José, pega suas trouxinhas, vai até o Egito, chega no castelo, no palácio de Faraó, vai até Faraó e fala para ele assim, Deus me enviou e hoje eu quero que você me honre, que você me transforme em governador do Egito. Deus podia fazer isso? Deus poderia fazer isso sim, porque Deus ele é soberano, ele pode todas as coisas. Porém, será que José iria estar preparado para viver aquilo que o Senhor sonhou para ele? Pensa comigo, todas as pessoas que o Senhor levantou, todas as pessoas que Jesus chamou, eles não estavam 100% preparados. Abraão, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te levarei, enviarei para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, você acha que Abraão estava preparado para aquilo? Não. Porém, Abraão entendeu que era um processo que ele precisava passar e que ele iria estar preparado no processo. Era o processo que iria preparar ele para aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele não sabia nem para onde que ele iria, mas ele vai, ele obedece. Quando Jesus chama Pedro, chama Paulo, vocês acham que esses caras estavam preparados para levar o evangelho? Não, eles caminharam com Jesus e esse processo foi uma preparação para aquilo que eles se tornaram, para ser grandes homens de Deus, para levar o evangelho, para levar adiante, seguir adiante com aquilo que Jesus tinha começado. Então, pensa que você não tem que estar 100% preparado para tomar posse daquilo que o Senhor tem. E José me ensina isso, José nos ensina. Por que José nos ensina isso? Porque Deus chama José, Deus sonha com José, Deus dá o sonho a José e José se coloca à disposição do Senhor. E o processo todo foi um preparo. Pensa que José passou por um estágio, porque José, só que eu falo que José ele tomou posse já do que o Senhor tinha para ele, porque quando José é vendido como escravo, ele chega à casa de Potifar, tudo que ele toca é abençoado, tudo que José põe a mão é abençoado. Potifar ele fica abismado com tudo aquilo, encantado, e ele fala, José, você vai ser meu mordomo, você vai governar a minha casa. Então José já começa ali o ato de líder
José começa ali a governar a casa de Potifar. José, tudo que entrava e saía passava por José, tudo que comprava era José que comprava, todas as ações que tinha dentro daquela casa era José. José governava a casa de Potifar. Então, quando José foi preso, ele podia ter falado: Senhor, eu estava ali no meu processo, eu estava aprendendo ali, eu estava aprendendo como ser um bom líder, como governar, como ser um líder de excelência. E agora o Senhor permitiu que eu fosse preso. Ele poderia ter questionado, ele poderia ter falado, mas ele não fala nada. Ele aceita o processo, sabe? Nós precisamos aceitar o processo, porque Deus ele vai nos ensinar no processo. É um aprendizado para a gente poder conquistar, para a gente poder receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos que estar preparados para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus ele nos promete grandes coisas, mas nós temos que estar preparados para receber. E aí quando José vai para a prisão, José lidera ali também. A Bíblia nos fala que José, o carcereiro fez José como líder ali, ele ajudava o cara a botar ordem ali. José era um líder ali também. Olha aí, José mais uma vez exercendo seu papel de líder. José abraçando aquilo que o Senhor sonhou para ele. E por isso que eu falei que nós não precisamos estar 100% preparados para tomar posse daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Tome posse hoje do que o Senhor tem para a tua vida e vai parar, que no caminho Deus vai te moldar, no caminho é um estágio, e nesse estágio Deus vai te ensinar. Esse processo é um processo de ensinamento, para nós estarmos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Talvez se José não tivesse passado por esse treinamento ali, ele não estaria preparado para governar uma nação. Entende? Por isso que eu falo que Deus ele poderia ter transformado José antes em governador, mas Deus ele permitiu. Deus ele fez José, do processo que ele passou, Deus fez José aprender como ser um líder, como governar. E não é diferente nas nossas vidas. Às vezes nós nos encontramos em situações, enquanto a gente não aprende com aquilo, a gente não muda. A gente não pula para o outro processo, a gente não muda de fase, porque Deus quer que a gente aprenda com aquilo, porque Deus está nos preparando para receber aquilo de lindo, aquilo de mais lindo que Ele sonhou para as nossas vidas, mas nós temos que estar preparados. E José entendeu os seus processos, José entendeu todo o aprendizado que ele teve ali, era o Senhor preparando ele da circunstância difícil, dolorosa da situação, porque pensa comigo, José observando, primeiro os irmãos dele catam e jogam ele dentro de um poço, ele fala, meus irmãos me jogaram aqui, o que está acontecendo? E depois uns caras estranhos tiram ele de lá e levam ele embora, e ele olha de longe, parece que passa um filme na minha cabeça, sabe? E aí ele olha e vê os irmãos dele, todos eles lá, olhando, os caras levando ele, sabe? E aí ele pensa, poxa vida, eu amo tanto os meus irmãos, por que eles estão fazendo isso comigo? E só que ele tinha certeza de quem estava com ele, né? Ele tinha certeza que Deus iria preparar ele para aquilo que Deus tinha sonhado para a vida dele. Então ele aceita o processo, que nós vamos aceitar os processos de Deus e aprender e amadurecer com eles, para estarmos então preparados para aquilo que o Senhor tem na nossa vida. E a última coisa, eu vou ser bem rápido e objetiva, bem curtinho essa live, mas a última coisa que eu aprendo com José, eu vou estar aqui onde eu li, e foi assim, o que mais me tocou, o que mais penetrou no meu coração, essa última lição que eu aprendo com José, que no momento que eu li, o Senhor fez eu voltar várias vezes no mesmo versículo, no mesmo pedacinho assim, ó, para eu entender essa última lição aqui que eu aprendo com José. Eu vou ler com vocês. Está lá no versículo 20, que José fala assim, ó, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. E agora é esse pedacinho aqui que eu quero que vocês gravem no coração de vocês. Porém, Deus o tornou em bem,
porém Deus o tornou em bem. E o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus é suficiente. Sabe aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porém, Deus tornou em bem. Todas as coisas cooperaram para o bem de José, porque José estava no caminho, porque José permaneceu. Então, independente do processo que ele passou, que ele estava passando, que ele estava sofrendo, Deus era suficiente para José. Sabe, José observando, os caras levando ele, os irmãos dele olhando, talvez esse sentimento de dor bateu no coração de José, mas o sonho que Deus tinha sonhado para José o motivou, e a presença de Deus é que foi suficiente para ele permanecer firme no caminho. Quando José foi vendido como escravo, quando José chegou à casa de Potifar, e ali então ele foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar inventou toda uma história lá contra José, que José tentou abusar dela. Potifar fica com raiva e prende. Foi injustiça o que fizeram com José. Foi injusto aquilo, ele foi preso injustamente, ele não tinha feito nada para aquela mulher. Na realidade, ele fugia dela para não acontecer absolutamente nada, e ele foi preso. O coração dele poderia até ter se endurecido. Senhor, foi injusto isso que fizeram comigo, por que o Senhor permitiu? Mas não, José aceitou o processo, porque o sonho que o Senhor tinha sonhado para José motivava ele, e a presença de Deus era suficiente para ele permanecer no caminho. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o teu passado, as suas dores não podem determinar o teu futuro. O que quer dizer não pode determinar o teu futuro? Não podem fazer com que você saia do caminho, daquilo que o Senhor sonhou para você. Porque se Deus estiver com você, a presença dele vai ser suficiente para você permanecer no caminho. Então eu entendo e eu aprendo com José essa lição maravilhosa, que Deus, ele é suficiente. Não importa o processo que eu estou passando, se é doloroso, se eu estou quebrado financeiramente, se o meu casamento está sendo destruído, se o mundo está caindo ao meu redor, a presença de Deus, ela vai ser suficiente para me fazer permanecer nos caminhos do Senhor. Então é isso, gente, que eu quero passar para vocês. Recapitulando, nós aprendemos com a vida e a trajetória de José que os processos revelam quem nós realmente somos, que esperar em Deus é sempre caminhar, que nós não precisamos estar 100% preparados para tomar posse daquilo que o Senhor sonhou, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que se nós dermos o primeiro passo, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos preparando, e através dos processos o Senhor vai nos ensinando e nos preparando para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e que Deus é suficiente, que a presença de Deus é suficiente para nós continuarmos, para nós vivermos os sonhos de Deus para a nossa vida, para nós, enfim, contemplarmos tudo aquilo de lindo que Ele sonhou para nós. Sabe, que essa palavra possa tocar o teu coração, que de alguma forma ela possa ter ministrado ao teu coração, assim como ministrou ao meu. Deus o tornou em bem. Acredite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não fuja dos processos, não tenta fugir, porque você só vai tardar aquilo que o Senhor tem para você. Você só vai fazer com que isso demore mais para acontecer. Porque se nós estamos passando por alguns processos, seja ele qual for, é um aprendizado para que a gente esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E então, os irmãos de José chegam até ele com medo, porque Jacó já havia morrido, e eles acham que José iria se vingar deles pelo mal que eles fizeram. Então José, pela suficiência de Deus, pela graça do Senhor sobre a vida de José, ele perdoa os irmãos. E ele não só perdoa, como ele cuida, como ele ama. Deus é suficiente para nós enfrentarmos
toda e qualquer situação. Deus é suficiente para que, se nós decidirmos perdoar, Ele vai nos ajudar e nós vamos conseguir perdoar. Deus é suficiente para você permanecer firme em oração pelo teu casamento. Deus é suficiente para você permanecer firme em oração por aquela alma que você tem orado faz anos para salvar, talvez um filho, talvez uma filha, talvez um amigo. Deus é suficiente para você permanecer firme, para você se tornar um grande líder, para aquilo que o Senhor tem te chamado, para o ID que o Senhor colocou no teu coração, aquilo que queime, você sabe o que é. Deus é suficiente para você permanecer. Queira a presença de Deus com você, do seu lado, que ela vai ser suficiente para você se manter firme nos caminhos do Senhor, naquilo que o Senhor sonhou para você. É isso, gente, que eu aprendo com a vida de José, que, como eu já disse, isso possa ter ministrado ao coração de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por este momento curto, porém objetivo. Era o que estava queimando no meu coração e o que eu precisava passar para vocês. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra que é viva e eficaz. Palavra que nos ensina, Senhor, a cada dia, nos dá direção, que é luz para os nossos olhos, Deus. Que é luz, Deus, para que a gente possa caminhar no caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor tem sonhos grandes para nós. E o Senhor sabe, Deus, que se nós decidirmos trilhar esses caminhos, independente do processo, Senhor, que nós vamos passar, nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco e a tua presença será suficiente, Pai, para nós vencermos cada processo que precisa ser vencido e que através de cada processo o Senhor vai nos preparar para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E nós sabemos que são grandes as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Nós sonhamos sim, Deus, mas o Senhor sonha sonhos muito maiores para as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Deus, a não desistir no meio dos processos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a enfrentar os processos, a não fugir dele, porque nós sabemos que nos processos o Senhor nos ensina, o Senhor nos molda, o Senhor nos capacita, o Senhor Deus, nos promove, Pai, através do processo. O Senhor Jesus, vem com todo o amor, nos direciona através dos processos, Pai. E eu te louvo e te agradeço pelos processos que eu já enfrentei, que eu já passei, Senhor, porque foi através desses processos que eu conheci quem o Senhor realmente é, assim como José entendia quem o Senhor era nele e quem ele era no Senhor, Pai. Eu entendi através dos meus processos, Deus. Eu te agradeço pelos meus processos, porque o Senhor me forjou, porque o Senhor fez eu entender que eu era capaz, sim. O Senhor revelou para mim quem eu realmente era, Senhor, e eu entendi que eu era capaz sim de permanecer, e eu entendi, Senhor Jesus, que tudo é no teu tempo, no tempo determinado pelo Senhor. Eu aprendi, Senhor, que esperar em ti é caminhar, Deus, rumo àquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu entendo também, Senhor Jesus, que nos meus processos, Senhor, me ensinou que eu não preciso estar 100% preparado, porque nós nunca vamos estar 100% prontos. O Senhor vai nos preparar para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu também aprendo, Senhor, que nos meus processos, o Senhor, Deus, me ensina que o Senhor é suficiente, Pai. Que se a tua presença estiver comigo, ela vai ser suficiente para eu permanecer firme, independente de processo, Pai. Muito obrigada, Jesus, por nos ensinar. Muito obrigada por derramar o teu amor e manifestar o seu amor sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por estar presente aqui na minha casa e na casa de cada um que está assistindo, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Que a tua palavra entre, Deus, como uma flecha em nossos corações, e que nós não só ouçamos, não só ouvimos ela, mas que nós possamos pôr em prática, Deus, aquilo que o Senhor nos ensina. Que nós possamos confiar em ti, Jesus, descansar em ti, Jesus, esperar com paciência no Senhor,
crendo. E Deus, que os sonhos que o Senhor tem para nós seja a nossa motivação e que o Senhor seja suficiente para que nós possamos permanecer firmes em Ti. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, um beijo bem forte no seu coração. Tchau.